E aí, salve pessoal! Eu sou o Adi Ferreira, seu professor de português brasileiro, and today we're going to learn 50 phrases for telling stories in Portuguese. I'll give you standard Portuguese and then real-life Portuguese pronunciation and grammar and vocabulary so that you are able to understand first and then tell super cool stories in Portuguese. Before we start, make sure to download your free ebook with Brazilian Portuguese expressions. There's audio, you're gonna like it, so off we go. Vamos lá? Okay, we start with number 1. Já contei pra você, or you can also say já te contei. They mean the same thing. Já contei pra você o que aconteceu. Pronunciation. O que aconteceu? Já contei pra você o que aconteceu? O que aconteceu? Já contei pra você o que aconteceu? Nunca vou me esquecer da vez que... When we use the verb esquecer with the reflexive form, we need to use the preposition de to forget something. In Portuguese, we have to use it. But in real life Portuguese, we don't use the me. Nunca vou esquecer da vez que. Alright, so you forget something, you need to put me and de. But in real life Portuguese, you don't use it. Nunca vou me esquecer da vez que. Alright, check this out. This standard pronunciation, you'll hear vez a lot, actually. Nunca vou me esquecer da vez que. Da vez que. O que aconteceu que, not que. Number 3. Você não vai acreditar no que aconteceu. Você não vai acreditar no que aconteceu. Okay, it's a standard Portuguese, but in real life we're gonna say você não vai acreditar, você não vai acreditar. In this case we suppress the R sound. Você não vai acreditar no que aconteceu. No que aconteceu. Believe in what happened. So we use no in the because it's the situation. In the situation that happened. Você não vai acreditar no que aconteceu. Você não vai acreditar no que aconteceu. Você devia ter visto. Here we use the imperfect incorrectly. The correct form is deveria, should. But we almost always say você devia instead of você deveria. Alright? Você devia ter visto. Ter, acreditar. Alright? Ter, acreditar. We don't pronounce the R. Você devia ter visto. You can shorten de você para se. Você devia ter visto. Você devia ter visto. Quer dizer, we suppress the R sound. Quer dizer, um dia desses, very short E sound. Um dia desses, isso foi isso foi em 2019. Standard Portuguese em 2019. But real life Portuguese em 2019. Isso foi em 2019. Eu estava em Standard Portuguese, but you already know that. Eu estava em, for example, São Paulo. Eu estava em São Paulo. In my town. Eu estava em Bebedouro. Eu estava em Bebedouro. Eu estava em São Paulo. But if you use Rio de Janeiro, you have to use no. Eu estava no Rio de Janeiro, not em, ok? Eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava indo para... Real life Portuguese. Eu estava indo para... Here you will sometimes not hear the D sound. Eu estava indo para ino. It's non-standard Portuguese, alright? But you will hear that. Eu estava indo para... And the opposite. Eu estava voltando de... As with indo, that becomes ino, voltando becomes voltando. Eu estava voltando de... Tinham me pedido para... So they had asked me to. I was asked to. Tinham me pedido para...
Tinham me pedido pra... Standard Portuguese. Tinham me pedido para... Okay, nobody says that in real life. Tinham me pedido pra... Tinham me pedido pra... Havia there was a, or an, or this. Havia is a standard Portuguese, but all the time we say tinha. Tinha there was a dog. Tinha cachorro. Tinha cachorro. There was a table. Tinha uma mesa because it's feminine. Tinha. Percebi, notei, I noticed. Percebi, notei. I don't use the eu percebi or eu notei because the ending of the verb shows me that it is eu and it's in the past. Percebi, notei. Eu tava percebendo, or as you can imagine, eu tava percebendo. I kept noticing, I had been noticing. Eu tava percebendo. Daí eu, and so I, and then I, daí eu, e então, and then. Just a tip for you, daí is more used than então in spoken Portuguese, alright? Então eu disse, daí eu falei. So então eu disse is more standard, so I said, but daí eu falei is more common in spoken Portuguese. Daí eu falei, so I said, then I said. Aí o cara, then the guy, or aí a mulher, the woman, disse, said, or falou. Falou is more common. Aí o cara falou. We're going to pronounce falou without the O sound. Falou. Falou. Ela falou. She said. Ele falou. He said. Nisso. Just then. Nisso. Nisso. E de repente. E de repente. And suddenly. De repente. Many Brazilians get this wrong because they double the R and write this as one word, but it's wrong, okay? So it's de repente, two separate words. You can also hear e de repente, repente, ti. E de repente, e do nada, and from out of nowhere, do nada. This last A has a very soft A sound. E do nada. Bem quando isso aconteceu, quando isso aconteceu, aconteceu tão rápido. See, the emphasis is in the tão word. Aconteceu tão rápido. Na época eu, at the time. Na época eu, or você, or ele, or anybody. Aí eu me toquei. Me toquei means and then I touched myself. But then it has nothing to do with sexual activities, right? It means that something hit me, that I understand something suddenly. Or you can also say, me dei conta. Aí eu me dei conta. And then it hit me, and then I realized. Fiquei chocado. I was shocked. Or fiquei preocupado. I was worried. You can use the adjective that you want. E pensei comigo, and I thought to myself. Or there's an idiom. E pensei com os meus botões. And I thought with my buttons. It's only me and my buttons and nobody's interfering. So I thought to myself, pensei com os meus botões. You can also hear com os meus. E pensei com os meus botões. E por algum motivo, Standard Portuguese, e por algum motivo. But you'll hear, e por algum motivo, por mu. E por algum motivo. Sabe como é quando dá para imaginar? Or dá para acreditar? Can you believe that? Dá para acreditar? Na hora me pareceu uma boa ideia.
Na hora, me pareceu uma boa ideia. Not boa ideia. It's not articulated like that. Boa ideia. Boa ideia. Como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber? Now, the ia is the imperfect, is used incorrectly, grammarly incorrectly, because we would have to use iria, alright? But, real life Portuguese, como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber? Como é? Como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber? Então, lá estou eu, no meio da rua. Here we use estou for emphasis. Então, lá estou eu, the intonation, lá estou eu, no meio da rua, the emphasis, meio and rua. No meio da rua. Então, lá estou eu, no meio da rua. Não, espera, tem mais. No, wait, there's more, meaning it gets worse. In this sentence, you can also hear, não, pera, tem mais. So, the espera, we can use pera. Não, pera, tem mais. Não, pera, tem mais. Or you can actually add aí after pera to give it more emphasis. Não, peraí, tem mais. Não, peraí, tem mais. A pior parte foi quando eu vi... Okay, just added the V because I had forgotten to write it, alright? A pior parte foi quando eu vi... A pior parte foi quando eu vi. E para piorar, see the infinitive, we don't say piorar. E para piorar, you can also add a situação, the situation. E para piorar a situação, e além disso, não teria sido tão ruim. It wouldn't have been so bad. Mas ele fez questão de... But he insisted on, or literally, he made question of. So he insisted on doing something. Não teria sido tão ruim, mas ele fez questão de... Fez. Remember vez, meaning time or times? Here, the standard pronunciation is fez. But you'll often hear fez. Mas ele fez questão de... Actually, mas, standard pronunciation. However, you'll hear mais, which has the same pronunciation as plus, mais, but we need to learn from context. Mas ele fez questão de standard Portuguese, mas ele fez questão de true Portuguese. Então, finalmente, standard Portuguese, então, true Portuguese, então. Então, finalmente, por sorte, very formal Portuguese, very rebuscado, alright? Eu estava começando a me sentir, standard Portuguese, eu estava começando a me sentir, real life Portuguese, eu estava começando a me sentir, sentir, standard Portuguese. Sentir, true Portuguese in real life speak. Eu estava começando a me sentir. O que por sinal, which by the way, é claro que eu, so use the emphasis here. É claro que eu, felizmente, there's a Z sound because M is a voiced consonant, alright? Felizmente, infelizmente, we add an emphasis here. Infelizmente, so the emphasis is in and the main. Infelizmente, por uma mera coincidência, por uma mera coincidência, então here, então, então,
como num passe de mágica, como num passe de mágica, como num passe de mágica. Então, por um milagre, então, por um milagre, por um. Então, por um milagre. E quando eu pensei que, se não fosse por ele, se não fosse por ele, eu teria caído naquele buraco. Sometimes you'll hear eu tinha caído naquele buraco. It's not grammatically correct, but it's how we say it. And last but not least, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não teria acreditado. Standard Portuguese, I wouldn't have believed it. Or, o real life Portuguese, eu não tinha acreditado. Eu não tinha acreditado. I wouldn't have believed it. Alright? I hope you liked it. See you next time. A gente se vê em breve.